Olá a todos e todas. É um grande prazer estar aqui para apresentar para vocês um tema sensacional, fantástico e, claro, delicioso, que são os alimentos funcionais, né? E eu escolhi um tema instigante, que é de A a Z. Por quê? Por que esse tema é tão instigante? Já conversar um pouquinho. Os alimentos, sabemos que são coloridos, não é? E cada cor tem um significado. Por que eles são coloridos? O que eles têm que os colorem, não é? Então, por que os alimentos são coloridos? Os alimentos funcionais, eles podem ser classificados pela sua cor. Por quê? Porque a cor dos alimentos funcionais traz as informações sobre o tipo de bioativos que ele tem, não é? E, por consequência, como ele vai atuar para poder, então, auxiliar e beneficiar o nosso organismo e nos ajudar a prevenir, né, doenças, né, que a gente sabe que realmente é muito desagradável ter as doenças. E, claro, contribuir para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, tá? Para que a gente tenha uma vida saudável. Bom, então vamos começar pelo verde, não é? Por que o verde? Eu, apesar de eu ser apaixonada pelo verde, mas o verde é a cor mais abundante na natureza, tá certo? E está presente em várias verduras, como alcachofra, selga, alface, não é? Brócolis também, as couves, gente, a couve é tão importante, né? Espinafre, aspargos e assim por diante. E também algumas frutas que nós sabemos que são frutas muito interessantes para a nossa saúde, que vão trazer vários benefícios, como é o kiwi, que é muito importante para os diabéticos, o abacate, não é? E além de vários temperos que usamos em saladas, como o alecrim, como a cebolinha, né? E dentre outros alimentos funcionais. Então, essa cor advém de quê? Porque são ricos em magnésio, isso é muito importante, né, para o cérebro, para ajudar, né, no nosso cérebro. Também ajuda a dar um relaxamento nos músculos, né, melhorando, então, aquela sensação de cansaço, de mal-estar. O ácido fólico, não é? Começamos com o A, ácido fólico, importante na gravidez, não é, das mulheres, isso é muito importante para que o bebê também cresça adequadamente. Além disso, também tem luteína e tem os terpenoides, que são os vários tipos de antioxidante, que cada um tipo de fruta ou de verdura tem um tipo de oxidante, não é? Que tem o seu poder para ajudar, então, a combater os radicais livres que nos tantos fazem mal, não é? Que sejam para as doenças coronarianas ou cardíacas, a doença do fígado, né? O câncer, dentre outros males que nos acomete, tá? Além disso, também tem as fibras alimentares. E as fibras alimentares, elas são super importantes, principalmente no nosso intestino, ajudando, assim, na absorção tanto da gordura quanto da glicemia, ou também não permitindo que haja picos de glicose. Isso é muito importante, principalmente para as pessoas que são diabéticas. Além disso, né, tem potássio, tem vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E e outras vitaminas. Mas a vitamina A, D e C, e a vitamina, E e C, elas são antioxidantes. Então, e são antioxidantes poderosos, fortes, que têm uma atuação muito benéfica no nosso organismo, tá? Principalmente nas doenças cardiovasculares, que é, muitas das vezes, acometida em pessoas que possuem várias outras comorbidades, tá? O amarelo é uma outra cor muito interessante, tá? Quando a gente pensa no amarelo, a gente pensa na gordura, tá? Mas a gente tem que prestar atenção que há gorduras boas e há gorduras ruins. A gordura boa, né, que são as gorduras insaturadas, vem dos ácidos graxos, que são o ômega 3 e o ômega 6. E são essenciais para a nossa vida e devem, logicamente, ser consumidos. E claro que pode ser consumido em diferentes alimentos, e isso tem a ver com a dieta, não é, daquele país ou daquela população, tá bom? Essas gorduras, elas vão ser importantes, logicamente, e principalmente no crescimento adequado das crianças.
Olha, gente, isso é uma coisa tão bacana, né? A gente está pensando desde a infância, estar com uma alimentação muito boa, com um crescimento muito bom, sem contar também que a parte dessas gorduras insaturadas do ômega 3 e 6 também auxiliam na memória, isso é muito importante. E aí também vai nos ajudar uma vida mais saudável, que vai regular o colesterol, os níveis de glicose. Então, tem ações super benéficas no nosso organismo. Além disso, as gorduras também auxiliam a gente a levar, né, os benefícios dos alimentos para o nosso organismo, que são as vitaminas lipossolúveis, ou seja, que são solúveis apenas em gordura, como a vitamina A, a vitamina D, não é? A vitamina E, a vitamina K, assim como os outros carotenoides. Então, é muito importante saber que semelhante dissolve semelhante ajuda a carrear. Então, antigamente, sempre dizia assim, toma o remédio com leite, que faz mal para o estômago, não tomar. Não é isso, não. É que a gordura do leite, não é? Que é lipo, vai ajudar, então, a levar as vitaminas lipossolúveis e também os medicamentos que são lipossolúveis para os locais adequados para que eles possam atuar, então, causar o nosso bem-estar. Tá? Os ômega 3 e 6, eles ajudam a reduzir as doenças cardíacas, tá? E também promover a saúde do cérebro e da visão. Olha que coisa boa, né? Naquele fio de azeite que a gente pode usar numa salada funcional. Olha que coisa maravilhosa, tá nos absorvendo, né? Os compostos que tem, não é? Do A ao Z. Eu também, os ômegas 3 estão presentes no salmão, no peixe-cavala, no atum, na truta, no bacalhau, tá? E eles são ricos em duas composições, porque como os ômegas 3 e 6, ele é uma mistura de ácidos graxos, que são chamados de EPA e DHA. Vou só passar aqui para vocês e depois a gente volta, o que são esses. O ômega 3, ele é formado por 3 ácidos graxos, o eicosapentanoico, docosahexanoico e o alfa-linolênico. Então, é o EPA, o DHA e o LAA. O que acontece? São fontes de energia para a nossa célula, servindo, então, como componente estrutural. Gente, olha, o ômega é bastante interessante, bastante importante no nosso organismo, tá? Então, logicamente, essas funções vão ajudar, então, esses componentes vão ajudar nas funções do ômega 3, tá? Então, o EPA, ele tem uma ação que anti-inflamatória. É um nutriente que ajuda a manter os triglicerídeos em níveis saudáveis. Os triglicerídeos, eles causam muito mal, tanto no fígado quanto para as doenças cardíacas. E, claro, né, esse efeito vai, então, favorecer, né, a saúde cardiovascular, diminuindo ou, né, postergando os efeitos que para prevenir os problemas circulatórios que nós sabemos que são bastante complicados, que é quando a pessoa tem esses tipos de problemas. E o DHA também é um ótimo alimento para o cérebro. Olha que coisa boa, né? A gente saber das gorduras saudáveis que são boas para o cérebro, né? Então, porque o nosso cérebro ele é composto de 20% de gordura, desta gordura DHA. Então, você ter uma suplementação de DHA vai gerar, logicamente, né, uma resiliência nos neurônios, uma melhoria cognitiva, tá? Isso é importante, reduz também os níveis de estresse, claro que vai ajudar a combater a depressão, né? Então, vai também ajudar a prevenir os danos do fígado. A gente sabe que o fígado é um órgão muito importante no nosso organismo, tá? Então, isso pode ser causado, esses danos do fígado pode ser causado por dietas que às vezes têm consumos excessivos de carne vermelha, açúcar, não é? Gordura e grãos processados. Nós sabemos que os processados não são bons, né, para o nosso organismo, e muito menos a gordura, que não é a gordura saudável, como o açúcar, né? Nós sabemos o quanto eles podem fazer mal para o nosso organismo. Então, voltando, isso as pessoas falam assim, eu não posso comer azeite, eu sou alérgico, tudo bem, não há problema, né? Olha, na minha dieta não tem azeite, mas tem a linhaça, tem várias oleaginosas que contêm os ômegas 3, como é no caso, as nozes, tá? As castanhas, as amêndoas, então a gente tem uma diversidade de alimentos que tem o A do ácido, né? Dos ácidos graxos e contendo, então, o ômega 3 e o ômega 6, tá?
Uma outra substância importante, que aí já vamos lá para as letras Z, é a zeína do milho, tá? Que também, logicamente, faz parte dos compostos, né, dos alimentos que são amarelos. E é uma proteína que contém o do glúten do milho. E nós sabemos que as proteínas, quer seja do milho, do ovo, do feijão, né, são proteínas importantes que fazem a parte estrutural do nosso organismo, que nos ajudam a combater várias doenças. Então, as proteínas, ela têm um valor muito importante no nosso organismo, tá? Muito bem. Voltamos, então, agora para a cor laranja. Várias frutas e legumes possuem essa cor, não é? E aí essas cores ajudam a manter a pele saudável, ó que coisa joia, né? E também reforçar o nosso sistema imunológico. Por quê? Porque contém vários antioxidantes e principalmente o antioxidante beta-caroteno, tá bom? Então, aonde que está essa cor? Está na laranja, está na abóbora, na manga, em vários sucos cítricos, né? Como tangerina também, no pêssego, né? E outros alimentos que têm essa coloração. Então, com isso, esse antioxidante poderosíssimo, tá, ajuda a combater os efeitos dos radicais livres, e aí, por isso, pode ajudar a manter a pele saudável. Logicamente, eles também possuem potássio, ácido fólico, vitamina C, tá, que também é um poderoso antioxidante e ajuda, então, na absorção do ferro no nosso organismo. O outro, como as outras classes de cores, que é o vermelho também é muito interessante, tá? O vermelho sempre nos lembra alguma coisa mais adocicada, e é verdade, tá? Esse grupo de alimentos é composto do tomate, pimentão vermelho, morango, framboesa, pimenta e outros alimentos que são vermelhos. E eles são ricos, tá? Em licopeno. O licopeno também é um antioxidante maravilhoso, né? Bastante eficiente no nosso organismo. A gente costuma dizer que é bem poderoso. Então, é importante estar se alimentando, né, dos alimentos que são vermelhos. Ó, não gosto do pimentão vermelho. Ó, não come, pode comer o tomate. Ah, não sou tão chegada ao tomate. Tem o morango, também tem melancia, tem framboesa. Então, tem uma diversidade de alimentos. A boa característica dos alimentos funcionais é que a gente não precisa comer o mesmo alimento todo dia, né? Ou no almoço ou no jantar. A gente pode comer diferentes alimentos e estar absorvendo o mesmo bioativo. Isso é muito interessante. E com sabores, né, diferentes. Além disso, esses compostos vermelhos também possuem vitamina C, também possuem magnésio, que ajuda muito na memória, e outros fitoquímicos, que são outros antioxidantes, que vão ajudar também a prevenir vários tipos de câncer e que, logicamente, também diminuir os riscos das doenças cardiovasculares, que é muito importante, e também o sistema urinário. Então, gente, a gente diminuir qualquer tipo de infecção urinária ou cardíaca, né, ou do fígado, isso ajuda muito para que a gente tenha uma vida saudável e que a gente, então, possa ter um bem-estar na nossa vida, tá ok? Passamos, então, para o tomate. Eu gostaria aqui de ressaltar o tomate. O tomate é muito interessante, claro, ele é o fruto do tomateiro, né? Mas também da família dele tem as berinjelas, as pimentas, os pimentões. E, logicamente, todos eles têm o bioativo licopeno, que é esse antioxidante. Então, o tomate, como é uma coisa acessível e também um fruto, né, que a maioria das pessoas pode usar, gosta e pode comer diariamente e de diferentes formas, né? Então, a gente sempre fala que comer tomate diariamente é muito bom. Ele pode estar numa salada, ele pode estar num molho, não é? Ele pode estar, né, num bife, num frango, numa carne assada. Então, ele tem uma diferente forma, né, de estar se usando o tomate. Ele pode ser um tomate seco. Então, a gente tem uma diversidade para estar se usufruindo deste licopeno, deste antioxidante, que também tem uma atuação forte na nossa memória, tá? Uma outra cor interessante é o roxo, tá? O roxo possui, logicamente, os outros tipos de antioxidantes, que vão ajudar também a combater o envelhecimento precoce e alguns tipos de câncer, tá? Então, estes grupos, quem são que estão nesse grupo? Que alimentos comuns temos nesse grupo?
A beterraba, a berinjela, o mirtilo, que é uma fruta muito interessante, a ameixa, figo, amora, uva preta, tá? Então, eles são ricos em vários tipos de antioxidantes e em fitoquímicos e também possuem uma quantidade muito grande de vitaminas. E com esses tipos, né, de bioativos que eles têm, se tornam um medicamento para que a gente possa ajudar, né, a postergar, tá? Não cura, mas pode postergar. Então, isso é muito importante, é bastante interessante. Só ressaltando aqui a berinjela ela possui uma grande quantidade de água, né? Ela na sua composição, ela tem 92% mais ou menos de água, mas tem bastante bioativos e ela é constituída também dos bioativos interessantes, que é as antocianinas, e aí vão atuar também na diminuição, por exemplo, da glicemia. E isso, gente, traz um benefício fantástico para o nosso organismo. Então, esses tipos de alimento, com exceção, claro, da beterraba e do figo não é e as uvas não é muito bom para o diabético, mas as outras são e têm um benefício bastante interessante na nossa saúde, tá? O branco. Branco, gente, claro, nós temos vários alimentos brancos, não é? Tem a couve-flor, tem o alho branco e outros, né, que a gente conhece bem, a cebola, alho, cogumelos e assim por diante, maçã, melão, entre outros. Eles possuem vários tipos de fitoquímicos, e mais importante deles é a inulina. A inulina ajuda muito a redução da glicemia, tá? Então, é um bioativo muito importante, tá? Então, esses bioativos naturais, eles vão estar associados à prevenção de vários tipos de doença, como os acidentes cardiovasculares, né, que deixam sequelas bastante tristes, não é? Acidentes, outros tipos de acidentes cerebrais, não é? Também tem problemas com a parte depurativa, que pode ajudar, tá? Então, tem uma vasta aplicação e ampliação, sem contar das vitaminas e dos minerais que possuem, que ajudam bastante, né, ao nosso organismo como um todo e também a nossa memória, o nosso cérebro. Sem contar, logicamente, as fibras alimentares que ajudam, então, na regulação do nosso organismo. Tá? Uma outra cor muito interessante é a cor de canela, né? Tem aquela coisa, cravo canela, não é? Então, vários são os alimentos que têm essa cor. Os pães de trigo integral, os cereais que também são feitos desses trigos, as massas que são utilizadas, o trigo integral, tá? Por quê? Porque essa cor tem muita fibra insolúvel, que está no farelo do trigo, também no farelo do milho, né? Em algumas peles de frutas, como também tem as nozes, as amêndoas, as castanhas, né? E também em alguns outros tipos de vegetais e grãos. E com isso eles podem contribuir para a manutenção do trato digestivo e reduzir, então, alguns tipos de câncer nessa parte do nosso organismo. Gente, olha que coisa muito bacana, né? Então, as fibras insolúveis, elas são muito importantes no nosso organismo e também atuam muito no nosso intestino, então, nessa parte toda gastrointestinal, tá? E elas são umas fibras chamadas dietética, importante, que é o beta-glucano. E o beta-glucano, ele está presente também, né, na canela, em vários outros tipos de alimentos que possuem essa cor, e também está presente na aveia, tá? Então, este alimento, né, essa fibra, né, eles têm um poder muito interessante para ajudar a diminuir os riscos das doenças coronarianas, também as doenças cardíacas e também a glicemia, porque atuam em regiões específicas do nosso organismo, trazendo, então, esse benefício para nós, tá? Aí eu botei aqui o exemplo, as nozes, que é uma especiaria muito interessante, saborosa, que possui o ômega 3, possui vários minerais, como magnésio, cálcio, fósforo, potássio, tá? Possui ainda ação anti-inflamatória em função dos antioxidantes que nelas estão presentes.
Então, essa cor dela tem toda essa característica e traz esse enorme benefício ao nosso organismo, tá? Então, pessoal, a gente costuma sempre dizer, olha, o prato quanto mais colorido, melhor, né, para a nossa saúde. Então, às vezes, né, até sem pensar, já há anos, né, vários séculos, se agrupam os alimentos, quer sejam o roxo, o azul, o marrom, o verde, vermelho, o azul, e vai fazendo várias combinações. Por quê? Porque se juntam os sabores, mas os sabores também vêm desses bioativos, não é? Então, muitas das vezes a gente não conhece, mas sabe-se que esses alimentos todos contêm os flavonoides. São diferentes flavonoides que têm ações benéficas no nosso organismo em função de suas ações antioxidantes, diminuindo assim o nível de colesterol, o nível de glicemia, logicamente vai ajudar na diminuição da pressão arterial em função das vitaminas que existem, em função dos minerais, não é? E possui, então, também um tratamento para os músculos. Então, a gente tem um conjunto benéfico, né, inteiro no nosso organismo. Então, a gente pode associar as frutas vermelhas, as cerejas, por exemplo, ou as uvas, o vinho tinto, o chocolate escuro, o cacau, que são boas fontes desses nutrientes, desses flavonoides, né? Que traz, então, esse benefício maravilhoso à nossa saúde, e principalmente a manutenção cerebral e um adequado fluxo sanguíneo. Isso faz com que o corpo fique harmonizado, tá? Então, quando a gente era criança, né, até, vamos comer colorido, vamos comer abóbora, vamos comer beterraba, e muitas das vezes a gente não gosta, né? Mas às vezes é o sabor do flavonoide que tem. Então, às vezes a combinação, né, fazer uma salada funcional, onde você pode juntar o verde, o vermelho, o azul, o roxo, o marrom, e mais o que você interessar, até o amarelo, por exemplo, você pode usar do verde a alface, a rúcula, tá? E pode colocar como vermelho um tomate, não é? Como roxo as berinjelas, como marrom você pode colocar nozes, que fica uma delícia, ou castanha picada numa salada, não é? E pode colocar, por exemplo, o branco, que é um alho, então uma cebola. Então a gente pode usar vários tipos de alimento em conjunto que ficam gostosos, que vão trazer um sabor diferente e a gente vai, então, se beneficiar. Quando a gente, às vezes, resolve, preciso emagrecer, eu preciso mudar minha dieta, não é? E aí, então, se tira carboidrato, se tira algumas coisas, mas sempre foi indicado que o prato colorido é importante. E aí vocês estão vendo a função de cada cor, cada bioativo, que vai do A ao Z, dentro dos alimentos funcionais que possuem cores diferentes. Por isso que eles podem ser classificados por diferentes grupos de cores, tá? Bom, finalizando, eu gostaria de enfatizar que, para uma alimentação completa, saudável, a gente tem que ter muita atenção ao que a gente come. E também podemos respeitar, não é? O nosso gosto. Como eu já havia falado, se eu não gosto, por exemplo, de pimenta, que é vermelha, mas eu posso gostar do pimentão, eu posso gostar do tomate. Mas eu sou diabética, não posso comer a melancia, que tem muito açúcar, mas posso comer o morango. Então, há uma diversidade de alimentos. Se eu posso comer, por exemplo, uma fruta no café da manhã, posso deixar para comer, por exemplo, o tomate no almoço, também posso repetir o tomate na janta, não é? Posso usar um pimentão vermelho na minha salada funcional. Então, eu tenho uma diversidade de alimentos com cores, então, prestar atenção na cor dos alimentos para saber o benefício que ele vai poder te trazer. Qual é o bioativo do A ao Z que ele possui, né? Ou que está em maior proporção, que vai, então, te trazer um determinado benefício, tá? Então, quanto mais cor houver no seu prato, mais tipos de bioativos você vai ter, e que vai ajudar a combater os radicais livres que já são ingeridos normalmente, inclusive quando estamos respirando, né? E cada tipo de alimento vai nos dar pelo menos um tipo de antioxidante diferente. E aí esse conjunto vai ter essa ação benéfica no nosso organismo. Então, normalmente, o que se fala? Que o ideal é se atingir de pelo menos de 3 a 4 cores, né, diferentes nas refeições principais,
que são o café da manhã, sabemos que é uma refeição importante devido à quantidade de horas que se fica sem se alimentar, o almoço e o jantar. Pelo menos na dieta, né, do brasileiro, são refeições muito importantes. E aí, como é que eu vou botar cor no café da manhã? Posso tomar um suco de laranja, posso comer um pedaço de mamão, não é, que tem a cor, no caso, laranja. Eu posso comer um morango, não é, que tem a cor vermelha. Eu posso também comer o ovo, que tem o amarelo e o branco. Então, eu já estou me beneficiando aí com dois alimentos, com alimento que tem duas cores, né, que tem proteína e tem também, no caso, né, a acetilcolina dentro da gema do ovo, que também tem ferro, e é muito importante, né, no nosso organismo como um todo, ajudando, nos beneficiando, né? Assim também pode comer um pão integral, pode comer uma fatia de queijo. Então, você está juntando, né, vários tipos de alimentos com cores diferentes. E no almoço, logicamente, a gente pode colocar uma verdura verde. O quanto mais verde, mais ferro tem. Pode colocar também um pouco de feijão, um pouco do arroz, um legume que se queira, e se gostar da cenoura, pode ser a cenoura e poder comer, ou a abóbora, ou, no caso, a beterraba. Isso vai depender do que a pessoa gosta também de comer, tá? Então, tem como fazer um prato colorido, tem como também comer uma salada no jantar, que você pode congregar vários tipos de alimentos. E com isso, então, se beneficiar das cores dos alimentos que contêm os seus bioativos, que são de A a Z, ok? Agradeço a atenção de vocês, ok? A gente vai se ver em breve e eu espero que vocês aproveitem bastante o nosso evento, e eu, então, gostaria de agradecer a comissão organizadora por ter me convidado, tá? Foi um grande prazer e uma honra estar participando e trazendo aqui esse bate-papo para todos. Obrigada.